Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na empresa Analise e na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de variância em experimentos em arranjo fatorial no delineamento em blocos causalizados. Sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos trazer aqui um exemplo sobre experimentos em arranjo fatorial em DBC. Na aula passada, nós vimos como analisar um DIC e nessa aula nós vamos aprender como analisar o DBC. É muito semelhante, pessoal, à análise, tá? Não tem grandes mudanças, mas eu acho que vale a pena fazer uma aula de cada um para que realmente não fique nenhuma dúvida na hora que você for analisar o seu experimento. Então vamos lá. O nosso exemplo, ele é o mesmo da aula passada, mas só para a gente relembrar, agora vamos fazer um exemplo no fatorial 3 por 2, com duas repetições, em delineamento em blocos causalizados de um experimento de milho. O primeiro fator é variedade, possui 3 níveis, então variedade A, B e C. E o segundo fator é dose de nitrogênio, possui 2 fatores. 2 níveis, 2 níveis. 70 e 140 kg por hectare. E os dados experimentais estão aqui. Então tá aqui os nossos dados experimentais, Nossas 12 parcelinhas. As 4 primeiras variedade A, 4 do meio, variedade B e as 4 últimas variedade C. Dose de nitrogênio, 70 e 140, as repetições 1 e 2, e os valores de produtividade em sacos por hectare. Então vamos lá. Primeiro nós temos que calcular o grau de liberdade. Então o grau de liberdade do fator 1, ele nada mais é que o número de níveis do fator 1 menos 1. Então nós temos 3 níveis no fator 1, 3 menos 1 igual a 2. O grau de liberdade do fator 2 é o número de níveis do fator 2 menos 1. Como nós temos 2 níveis, 2 menos 1 igual a 1. O grau de liberdade da interação fator 1, fator 2, ele é o grau de liberdade do fator 1 vezes o grau de liberdade do fator 2. Então, grau de liberdade do fator 1 é 2, grau de liberdade do fator 2 é 1, 2 vezes 1 igual a 2. O grau de liberdade de blocos, ele é o número de repetições menos 1. Nós temos 2 repetições, 2 menos 1 igual a 1. O grau de liberdade total, ele é o número de parcelas menos 1. Então, ele é 12 menos 1 igual a 11. Bom, até aqui tudo tranquilo, Só o bloco que é diferente, é o novo fator que entrou. A gente tem que tomar cuidado com o grau de liberdade do resíduo, porque agora ele vai ser grau de liberdade total menos grau de liberdade do fator 1, menos grau de liberdade do fator 2, menos grau de liberdade da interação, menos o grau de liberdade do bloco. Ok? Então agora vai ser 11 menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, igual a 5. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque para o mesmo experimento, você já percebe que o grau de liberdade do resíduo ele é menor. Da mesma forma que acontecia nos delineamentos simples, quando a gente tinha só DIC e DBC, no fatorial acontece a mesma coisa. Eu tenho o mesmo experimento, mas eu montei o mesmo experimento, um em DIC, outro em DBC, o grau de liberdade do resíduo do experimento em DBC ele é menor. Então, o que acontece? Se a minha área não é heterogênea, e a soma de quadrado de blocos não conseguir retirar muita coisa do resíduo, pode ser que eu aumente o quadrado médio do resíduo devido a esse experimento ter sido montado erroneamente em blocos, tá? Mas vamos continuar aqui para vocês entenderem melhor. Bom, uma vez feito o cálculo do grau de liberdade, a gente parte para o cálculo da soma de quadrado, que eu sempre falo com vocês, na minha opinião, é a etapa mais difícil, porque requer aí um pouco mais de matemática, desse cálculo. Então, primeiro nós temos a correção. Nada mais é do que o somatório de todas as parcelas. Então, eu pego todas as minhas parcelas, somo e elevo ao quadrado e depois divido pelo número total de parcelas. Tá?
Então é o somatório de x e jk, sendo i as variedades, j o fator dose de nitrogênio e k as repetições. Nesse nosso exemplo aqui, né? O i vai ser o fator 1, o j o fator 2 e o k as repetições, dependente do ser o fator 1 e o fator 2. Então nós vamos lá, ó, 100 mais 110 mais 130 até 240, soma todo mundo, eleva ao quadrado, divido por 12. Chego em 325.052,10. Soma de quadrado total. Soma de quadrado total, ela é o valor da parcela elevado ao quadrado, aí o somatório desse valor, né? Eu somo todas as minhas parcelas, já elevadas ao quadrado, né? E subtraio a correção. Então eu faço 100 ao quadrado, mais 110 ao quadrado, mais 130 ao quadrado, até 240 ao quadrado, subtraio da correção e chego no valor de 26.822,92. Soma de quadrado do fator 1, que no nosso caso é variedade. Nada mais é do que 1 sobre R vezes D, sendo R o número de repetições e D o número de níveis da dose de nitrogênio. Somatório de x i ponto ponto ao quadrado menos a correção. I ponto ponto ao quadrado, para vocês relembrarem, eu tenho que pegar aqui todos os valores correspondentes à variedade A e somar. Então eu somo 100 mais 110 mais 130 mais 135. Faço a mesma coisa para a variedade B. 120 mais 130 mais 180 mais 190. Mesma coisa para a variedade C, 205 mais 200 mais 235 mais 240. Então nós vamos ter aqui, né, 1 sobre 2 vezes 2, porque eu tenho duas repetições e dois níveis, né, para o fator dose de nitrogênio. E aqueles somatórios que nós fizemos lá atrás é 475 ao quadrado mais 620 ao quadrado mais 880 ao quadrado, menos a correção, 21.054,17. Aí a gente faz a soma de quadrado do fator 2. Soma de quadrado do fator 2 é 1 sobre R vezes C, sendo R o número de repetições, C o número de níveis do fator 1. Somatório de x ponto j ponto ao quadrado, sendo que esse x e j ponto, ele é agora o somatório, né, eu tenho que calcular, né, o valor total aqui para cada dose de N. Então eu pego todo mundo que tem 70, ó, 100 mais 110, mais 120, mais 130, mais 205, mais 200. É um somatório. Agora, para todo mundo que tem 140, 130 mais 135, mais 180, mais 190, mais 235, mais 240. Feito esse somatório, eu trago eles para a fórmula, né? Então eu pego 1 sobre 2 vezes 3, 2, que eu tenho duas repetições, 3 níveis do fator 1, 865 ao quadrado mais 1100 ao quadrado menos a correção, a gente chega no valor de 5.002,08. Aí a gente parte para a interação, aqui é o mais difícil, né, de ser calculado. Nós vamos ter 1 sobre R, sendo R o número de repetições, somatório de x e j ponto ao quadrado, menos a correção, menos a soma de quadrado do fator 1, menos a soma de quadrado do fator 2. Léo, x e j ponto, como que eu chego nesse valor, né? Eu somo as repetições agora. Então eu pego variedade A, dose 70 e somo 100 mais 110. Variedade A, dose 140, 130 mais 135. Variedade B, mais 70. Então eu pego todas as interações e somo apenas aqui os valores das repetições, ok? Aí vai ficar dessa forma, ó. 1 sobre 2, né? 2 número de repetições. 210 ao quadrado, mais 265 ao quadrado, mais 250 ao quadrado, mais 370 ao quadrado, mais 405 ao quadrado, mais 435 ao quadrado. Menos a correção, menos soma de quadrado do fator 1, menos a soma de quadrado do fator 2, igual a 579,17. Até aqui, pessoal,
tudo igual também, né? Não mudou nada em relação ao DIC. Aonde muda é agora, onde nós temos a soma de quadrado de blocos, que é 1 sobre CD, sendo C o número de níveis do fator 1, D o número de níveis do fator 2, somatório de X, no caso aqui seria X ponto K ao quadrado, ok? Aqui tem que arrumar aqui, ponto K ao quadrado, que agora, menos a correção, que agora a gente tem que somar os blocos. Então agora, você vai pegar aqui, todo mundo quer repetição 1 e vai somar, e todo mundo quer repetição 2 e vai somar. Então repetição 1, 100 mais 130 mais 120 mais 180 mais 205 mais 235. Agora o total da repetição 2. 110 mais 135 mais 130 mais 190 mais 200 mais 240. Então nós vamos ter aqui, ó, 970 ao quadrado mais 1005 ao quadrado, né? 1 sobre 3 vezes 2, 3. São 3 níveis do nível 1, 2 níveis do nível 2, menos a correção igual a 102,08. E soma de quadrado do resíduo, então, é a soma de quadrado total menos soma de quadrado do fator 1, menos soma de quadrado do fator 2, menos soma de quadrado da interação, menos a soma de quadrado de blocos. Então, 26.822,92 menos 21.054,17 menos 5.002,08 menos 579,17 menos 102,08 igual a 85,42. Então a gente percebe que nesse caso aqui, é claro que a gente tem que calcular o quadrado médio, o F, tudo, mas a gente tirou bastante coisa que era do resíduo, né? Se você voltar na aula anterior, você vai ver que o resíduo deve ser 187,50, né? 5, que é o somatório desses dois aqui. Então a gente tirou mais de 50%. Então aparentemente o efeito de bloco é alto, mas vamos esperar, né? Que a gente tem que calcular o quadrado médio, o teste F, para realmente fazer esse tipo de conclusão. Bom, então vamos lá. Cálculo do quadrado médio. Quadrado médio do fator 1 é a soma de quadrado do fator 1 dividido pelo grau de liberdade do fator 1. Então, 21.054,17 dividido por 2, a gente chega em 10.527,08. Quadrado médio do fator 2 é a soma de quadrado do fator 2 dividido pelo grau de liberdade do fator 2. Então, 5.002,08 dividido por 1, 5.002,08. Quadrado médio da interação, ela é a soma de quadrado da interação dividido pelo grau de liberdade da interação. Então, 579,17 dividido por 2 igual a 289,58. Quadrado médio de blocos, ela é a soma de quadrado de blocos dividido pelo grau de liberdade de blocos. Então, 102,08 dividido por 1 igual a 102,08. Quadrado médio do resíduo, soma de quadrado de resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 85,42 dividido por 6 igual a 14,24. E aí vamos lá. Ó, cálculo do teste F. Teste F por fator 1. Quadrado médio do fator 1 dividido pelo quadrado médio do resíduo. 10.527,08 dividido por 14,24, 739,26. F do fator 2, quadrado médio do fator 2 dividido pelo quadrado médio do resíduo. 5.002,08 dividido por 14,24, 351,27. F da interação, quadrado médio da interação dividido por quadrado médio do resíduo. 289,58 dividido por 14,24, a gente chega no valor de 20,34. E o F de blocos, quadrado médio de bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo. 102,08 dividido por 14,24, a gente chega no valor de 7,17. E aqui está o quadro da análise de variância, que é o que o software solta para vocês. Então, tudo que a gente fez até agora
é interno dentro de um software, seja ele o R, o Python, o Genesis, o RBio, Sysvar, qualquer um que vocês quiserem utilizar. O que vocês recebem é essa tabelinha, mas agora vocês sabem calcular essa tabelinha, e aí fica muito mais fácil interpretar, fica muito mais fácil você saber se tem alguma coisa errada. Por isso a importância de você saber um pouquinho da teoria. Você não tem que decorar aquele monte de fórmula, mas você tem que saber como que esses cálculos são feitos, principalmente grau de liberdade, que é onde a gente verifica se tem erro na análise. Então aqui estão as nossas fontes de variação, né? Bloco, fator 1, variedade, fator 2, dose de nitrogênio, interação, fator 1, fator 2, resíduo total. Graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e os testes F. Aqui está o teste F tabelado, então teste F tabelado, 6 graus de liberdade do resíduo e 1 grau de liberdade de tratamento, 5,99. E 6 graus de liberdade do resíduo e 2 graus de liberdade de tratamento, 5,14. Dessa forma, a gente pode concluir o seguinte. Conclusão para o fator 1. F calculado foi maior que o F tabelado, né? 336,87 maior do que 5,14. Ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Assim, a gente pode concluir, né, que existe diferença estatística entre pelo menos duas médias de variedade. Okay? Essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar. Segunda conclusão, né, conclusão para o fator 2. O F calculado foi maior que o F tabelado, ou seja, 160,07 é maior do que 5,99, ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Desta forma, existe diferença estatística entre as duas médias, né, de dose de nitrogênio. Aqui eu só tenho duas médias, então para ter diferença tem que ser entre essas duas. Okay? Por isso que a gente fala dessa forma. Eu já sei que tem diferença entre o 70 e o 140. Acabou. Ah, Léo, mas eu vou fazer um teste de média? Pode fazer, faz um teste T, ou faz até o próprio Tukey mesmo, não tem problema, tá? Mas vai ser diferente, com certeza. Conclusão para iteração. Teste F calculado foi maior do que o F tabelado, 9,27, né? Maior do que 5,14. Ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Aí aqui é mais complicado, gente. Dessa forma, né? Devemos avaliar os níveis do fator 1 dentro dos níveis do fator 2 e vice-versa. Ou seja, a gente precisa avaliar as doses de nitrogênio, como que elas se comportaram, né, para cada variedade separadamente. E também avaliar as variedades para cada nível de nitrogênio separadamente. Então, quando a interação é significativa, eu esqueço a questão de trabalhar só com os níveis e venho trabalhar com a interação. Ou seja, eu vou ter que realizar uma análise para a variedade A, uma análise para a variedade B, uma análise para a variedade C, né? Avaliando o nitrogênio para cada uma dessas variedades. Depois eu tenho que fazer uma análise para o nitrogênio 70, para ver qual variedade foi melhor, e uma análise para o nitrogênio 140. Então agora eu vou ter 5 análises de variância, porque eu tenho que fazer a quebra, tá? Isso nós vamos aprender em outras aulas, né? Fazer esses desdobramentos, quando nós temos efeito qualitativo, quando nós temos efeito quantitativo, né? Então, isso a gente vai ver em aulas sequentes, ok? E uma conclusão que eu considero muito importante, que a maioria dos lugares negligenciam, né? Conclusão para blocos. Então, o teste F calculado foi maior do que o F tabelado, 7,17 é maior do que 5,99, ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Desta forma, existe diferença estatística entre os blocos e pode-se concluir que a área é heterogênea e os blocos devem ser mantidos para experimentos posteriores. Então, para você que já trabalha em empresa ou mesmo no doutorado, que você vai montar vários experimentos sequenciais, essa informação aqui é importantíssima. Porque se o bloco é importante, eu já sei que eu tenho que montar os experimentos em blocos. Se deu não significativo o efeito de bloco, pode ser que a minha área é homogênea, mas pode ser também que eu montei o bloco na direção errada. O meu quadrado médio do resíduo foi muito grande e o bloco foi não significativo,
tem uma grande chance que eu montei o meu bloco na direção errada. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aulinha, né? Ensinando aí vocês como fazer o cálculo manual de um experimento fatorial AB, né? Para DBC. Mais para frente nós vamos ensinar também fatorial ABC, ou seja, fatorial triplo, né? Que algumas pessoas também utilizam e aí o cálculo é mais complexo ainda. Então, finalizando aqui a aula de hoje e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.